Nosso irmão Nego, né, que apareceu hoje aqui. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade. E que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração dele, né, para que ele venha retornar para a igreja. Todos nós venhamos nos firmar, né, porque eu sinto que todos nós, nesses últimos tempos, temos sido atingidos, né, com muitas provas, né, no mundo, né? Um tempo de dificuldade está vindo sobre toda a terra, né, irmã Gorete? Dá para a gente perceber, né? Sobre todas as pessoas e principalmente sobre nós que buscamos servir a Deus, procurar fazer a vontade de Deus, também somos alvos das artimanhas do inimigo e das provações, né, que nos sobrevêm. Eu quero convidar, irmãos, a nós abrirmos a Bíblia. Já foi feito as orações, né? Já foi feito os pedidos de oração e já cantou os louvores, já falou aqui do quilo de alimento, né? Quem puder trazer essa semana, a gente fazer a cesta básica aí. E agora nós vamos abrir a Bíblia no livro de Pedro, uma passagem bem conhecida, lá no finalzinho da Bíblia. Tem 1ª e 2ª Pedro. 1 Pedro 5. Verso 6. 1 Pedro 5, verso 6 em diante. 1 Pedro 5, verso 6. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de termos a Tua palavra diante de nós. Que o Senhor esteja nos iluminando com o Teu Espírito para que venhamos compreendê-la conforme o Teu plano, o Teu desígnio, e venhamos colocá-la em prática com a Tua ajuda. Em nome de Jesus, amém. Veja bem, 1 Pedro 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa... Achou aí, Aldo? É isso daí. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja só essa passagem aqui do livro de Pedro, e me chamou a atenção nessa noite, aqui refletindo, né, sobre isso. Ele fala que nós precisamos aprender a nos humilhar. É uma coisa agradável se humilhar? Não é. Eu fico pensando na experiência de Davi. O rei Davi, ele foi expulso de Jerusalém, quer dizer, ele fugiu para não ser morto. Por quem? Pelo próprio filho, Absalão. Entendeu? Absalão vai vir atacar Jerusalém, e vai haver uma guerra, vai haver um grande derramamento de sangue aqui, vai morrer muita gente. Aí Davi disse: não, para eu evitar isso, eu vou sair daqui e vou entregar a minha situação a quem? A Deus. Ou seja, ele se humilhou. Ele se humilhou. Se rebaixou, baixou a cabeça e saiu lá, cabeça baixa, de Jerusalém, né? Porque Davi, ele tinha plena consciência que aquilo que sobreveio a ele era consequência de quê? Dos seus pecados.
E ele então se humilhou, baixou a cabeça. E é interessante que quando a gente está numa situação de aperto, né, situação de dificuldade, a gente se rebaixa, né, diante de Deus, e existem algumas pessoas que se aproveitam mais ainda disso, né? Vê que você está numa situação vulnerável, aí aproveita, né, para descontar. Foi o que aconteceu com Davi. Ele saindo ali de Jerusalém, aí apareceu um homem chamado Simei. Você já ouviu falar esse nome na Bíblia? Simei. E ele olhou Davi e disse: "Oxente, era o rei, agora não é mais, e está saindo aí de cabeça baixa." Aí disse que ele aproveitou e começou a pegar a pedra e jogar em Davi. Já pensou? Começou a jogar pedra em Davi. Aí dizia: "Fora, vai-te embora, cão do inferno." Já pensou? Se aproveitando de quê? Que o rei estava humilhado. O rei estava fragilizado. Como foi que Davi reagiu a isso? Davi se humilhou mais uma vez. Se humilhou mais uma vez. Porque o guarda, né, o segurança dele, que estava do lado dele, disse: "O senhor vai deixar isso, rei Davi? O senhor vai deixar que esse homem fique esculhambando com o senhor aí? Só basta o senhor dizer uma ordem que eu arranco a cabeça dele fora aqui." Já pensou? Foi a Abissai. Davi tinha esses dois irmãos, né? Era Abissai e Joabe. Eram dois irmãos que eram a guarda pessoal de Davi, eram os comandantes do seu exército, né? E disse: "Não pode deixar não, isso não, rei." Aí Davi foi, baixou a cabeça e disse: "Quem foi que mandou ele amaldiçoar? Não foi Deus? Se Deus disse amaldiçoa Davi, quem sou eu para dizer não amaldiçoe?" Aí Davi terminou dizendo assim: "Quem sabe Deus não escuta a maldição dele nesse dia contra mim e transforma ela numa bênção." Isso é humilhar-se, portanto, na presença de Deus. É difícil as pessoas agirem dessa maneira que Davi agiu, sabia? Muitas vezes a gente faz o mal, a gente colhe o mal, mas acha ruim receber o mal. Entendeu? A gente acha injusto colher as consequências do nosso pecado, não é? Acha injusto dizer: "Ó, não era por passar por isso, porque eu vou na igreja, eu ando com a Bíblia." Mas você não percebe o mal que pratica. A situação de Adão e Eva, né? Depois que pecaram no jardim do Éden, aí Deus disse: "Olha, agora vocês vão ter que sair daqui do jardim." Era vontade de Deus que ele saísse do jardim? Não era. Mas vocês vão ter que sair do jardim porque é uma consequência do mal que vocês fizeram. Eles se ajoelharam aos pés de Deus: "Senhor, nunca mais nós vamos fazer isso na nossa vida. Nunca mais a gente vai chegar perto dessa árvore. Nunca mais a gente vai desobedecer o Senhor." Aí Deus chegou para eles e disse: "Quando eu dei a ordem para vocês obedecerem e não tocarem naquela árvore, vocês eram perfeitos, vocês tinham uma veste de luz, vocês tinham uma inclinação só para o bem. E agora, depois que vocês comeram dessa árvore, vocês vão estar mais propensos a ir lá novamente ou mais propensos a não ir lá mais." Ou seja, Deus estava dizendo para eles, o que é que acontece quando uma pessoa mente para você? Perde o quê? Foi exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Diz: "Olha, vocês ao pecar, ao me desobedecer, vocês não se tornaram mais fortes. Pelo contrário, vocês se tornaram mais fracos. E é exatamente por causa disso que vocês vão ficar fora do jardim." Todo pecado provoca esse tipo de coisa. Entendeu? Toda vez que a gente alimenta o mal na nossa vida, o resultado é esse. É afastamento de Deus, é condições adversas, é dificuldade na minha vida e na sua vida. E para que você consiga novamente andar direito na presença de Deus, você precisa fazer o quê? Se humilhar.
Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele se humilhou, mas quando chegou o tempo oportuno, ele novamente foi readmitido no reino, né? O filho dele foi morto, mas mesmo sendo readmitido no reino, Davi teve que carregar duras cicatrizes, sim ou não? Perdeu alguns dos seus filhos, inclusive o filho dele que tentou matar ele, né? Foi o filho que ele mais chorou por ele. E essa, irmãos, é exatamente a estratégia do inimigo contra a humanidade inteira, né? Em todas as épocas, né? É acarretar desobediência na minha vida, na sua vida, para dessa forma atrair as consequências da desobediência, que é exatamente situações que nos colocam em humilhação. E esse é um caminho inevitável para todos nós, porque todos nós cometemos erros, não é? Todos nós cometemos erros. E o que é maravilhoso é que Deus, ele nos aceita. Ele nos aceita, só que as condições dele são essas: humilhai-vos sob a sua poderosa mão, para que ele vos exalte. Eu fico observando qual foram os servos de Deus ao longo da história, né, que não foram humilhados, que não foram perseguidos, que não foram desafiados. Eu fico pensando exatamente no tempo em que você decide ser mais fiel, aí é que mais vem desafios para a sua vida. Aí é que vem mais desafios. E quando você não é fiel a Deus e desobedece a Deus, os desafios são mais difíceis ainda, porque você perde a força que Deus lhe dava, né? Que Deus lhe dá quando você está do lado dele. Quando você se afasta de Deus, as coisas vêm contra você, mas você não tem mais resistência. Tudo aquilo lhe esgota, né? Você não tem como lidar com aquilo. Eu estava lendo esses dias a história de Jacó. Diz que Jacó, em 5 minutos, ele cometeu um erro que ele teve de lidar com as consequências pelo restante de toda a sua vida. Toda a sua vida ele carregou aquela mentira que ele contou para o pai, né? Em 5 minutinhos ali, ele cometeu uma atitude que ele teve que penar e penar. Diz que quando Jacó chegou, né, no Egito, aí diz que o José levou ele até o faraó, para o faraó cumprimentar Jacó, né? Aí o faraó perguntou quais são os anos, quantos anos, qual a tua idade, né? Foi mais ou menos assim mesmo. Quantos anos tu tem? Aí Jacó disse, parece na época era 130, alguma coisa assim, 150, 140. E aí Jacó falou assim: poucos e maus foram os dias da minha vida. Poucos e maus. Exatamente por causa de quê? Porque Jacó, assim como todos nós, né, carrega as consequências das suas escolhas erradas. E isso faz com que os nossos dias sejam o quê? Poucos e maus. Difíceis. O dia mais terrível na vida de Jacó foi o dia em que ele voltou para sua terra, né? Que ele teve que se encontrar com seu irmão. Ele disse que enviou uns mensageiros para dizer ao seu irmão que estava chegando. Aí os mensageiros voltaram. Aí disseram: teu irmão está vindo ao teu encontro com 400 homens. Vai te pagar agora o que tu fez com ele. Aí disse que Jacó se agoniou, né? Jacó se afligiu. Ele ficou sem saber o que fazer. Ele disse que ele já tinha 4 mulheres, né, e 11 filhos, né? Parece que eram 11 filhos. Benjamim não tinha nascido ainda. Na verdade já tinha 12 filhos, porque tinha Diná, né, que era 11 filhos homens e uma mulher. E além do rebanho de ovelhas que ele tinha, né, e jumentos, de bois. Aí ele disse: e agora, o que vai ser de mim? Já sei o que eu vou fazer.
vou dividir o povo em dois bandos, né? Porque se ele atacar um, o outro foge. Aí diz que saiu botando um povo na frente, outros atrás, os mais fortes na frente e os mais fracos atrás. E não, se ele atacar esse aqui, esses aqui fogem. E ele mesmo disse, eu vou tomar a frente. E eu vou ver o que é que Deus vai fazer comigo. Aquilo era uma situação complicada. Ele estava na iminência de uma catástrofe. Eu vou morrer e vai acontecer o pior aqui com todo mundo. Ele não sabendo o que fazer, ele foi até um lugar, né, pedir e buscar a presença de Deus. Pedir a orientação de Deus. O que é que eu faço, Senhor? O que é que vai ser de mim nessa situação? O homem vai me atacar, vai me matar. E essas crianças, o que é que vai acontecer? Aí disse, quando pensou que não, uma pessoa botou a mão no ombro dele aqui. E ele sentiu aquele peso e disse, é Esaú. Vai me matar agora. Aí começou a puxar no braço do homem, né? E o homem puxando no dele. E ele puxava no braço do homem, o homem no dele. E o homem apertava o pescoço dele. Ele se agarrava e disse, ele não vai me matar não. E vai, não vai. E disse que foi a noite todinha essa luta. A noite todinha, já imaginou? Passar a noite todinha numa luta dessa. Ele ficou cansado, exausto. Não é? Aquilo era uma luta real, assim, né? Física. Mas ao mesmo tempo era uma luta simbólica, né? Simbolizando os conflitos que nós temos, né? As crises que nós temos, que nós vivemos em lutas assim, né? Contra um inimigo que... Você leu aqui comigo, né? Disse que ele está o quê? Ele está igual o quê? Vosso adversário, verso 8. Ele é igual o quê? Um leão que ruge. Vocês já viram um leão rugindo? Assim, pertinho de vocês assim? Já viu, já? Gostaria de ver? Gostaria de encarar um leãozinho de vez em quando aí, quando você sai na rua? Não é uma experiência muito agradável, não. Isso é exatamente isso que nós temos diante de nós. E o pior é que nós não vemos esse leão. Nós não vemos. Se nós víssemos, a gente sentiria o coração acelerar diariamente, sabia? Porque o inimigo, ele é exatamente como a Bíblia está dizendo aqui. Eu tenho o costume muito frequente, irmão, de ler a Bíblia todos os dias. E eu fico impressionado o quanto que a Bíblia fala sobre o diabo. Do começo ao fim, de Gênesis ao Apocalipse. Nós percebemos que no mundo o diabo é ignorado, né? O inimigo é como se fosse um ser mitológico, né? Que é produto da crendice das pessoas. Mas quando você vai para a Bíblia, você observa, aqui como Pedro está dizendo. Sejam o quê? Sóbrios. Vigiem. Vigiem. Aí Jacó segurou lá no braço do homem, né? E ficou aquela noite. Disse que quando foi lá por volta das 4 horas da madrugada, porque a Bíblia não fala de hora, né? Mas disse que já um pouquinho antes do sol nascer, disse que o homem foi e tocou aonde? Diz que na articulação da coxa de Jacó. Diz que deslocou o fêmur de Jacó. Já imaginou? Com apenas um toque. E Jacó percebeu que o inimigo dele não era Esaú. Que o que estava lutando com ele não era o irmão dele, Esaú. Porque para alguém tocar em você e deslocar um osso, tinha que ser um poder sobrenatural, né? E ele sentiu, né? Então, agora você está ferido, fica aí que eu vou embora. Aí diz que Jacó, mesmo ferido, ainda se agarrou, né, ao homem e disse, eu não posso te deixar enquanto você não me abençoar. Pensou que situação humilhante, não era? Você ali, aleijado, né, e agarrado com uma pessoa que tem mais força do que você, a ponto de lhe matar, e você suplicando a pessoa que lhe ajude. Aquela luta de Jacó, ela reflete exatamente a nossa luta, irmãos, a realidade dos erros que cometemos e o fato de a gente ter que lidar com as consequências dele. Sabe o que significa a palavra Jacó na Bíblia? É suplantador,
que na tradução coisa é enganador, que é a pessoa que usa de fraude, é a pessoa que engana. Foi exatamente o que Jacó fez, né, com seu pai e com seu irmão, né, enganador. E era exatamente isso que girava dentro da cabeça de Jacó na hora que ele estava lutando com o homem lá, entendeu? Era como se o homem tivesse trazendo à memória dele exatamente o que ele era. O que é que você é? O que é que você é, Jacó? Você gostaria de ser confrontado com isso? Uma pessoa chegando para você e dizendo exatamente quem você é? Não, você é uma pessoa gananciosa. Você só pensa em dinheiro. Não, você é uma pessoa imoral. Você só quer saber de coisas imorais. Não, você é uma pessoa egoísta, só pensa em si mesmo. Era exatamente aquilo que vinha, aquelas palavras do anjo sobre Jacó, né? O que é que você é? Você é um enganador, você é um mentiroso, mentiu para o seu pai. Você mentiu para o seu irmão. O que é que você merece, Jacó? Como Jacó poderia reagir diante daquilo? E Jacó se abraçou com ele, disse, eu sei que eu sou isso, mas o Senhor tem que me abençoar mesmo assim, tem que me perdoar. Você tem que me perdoar, eu espero na sua ajuda, na sua misericórdia, para que o Senhor me faça deixar de ser isso. Deixar de ser um enganador. Deixar de ser um mentiroso. Nossos erros, irmão, nossas escolhas erradas, elas nos acompanham a vida toda, né? E principalmente por meio das consequências que nós escolhemos. Deus, ele retribui, como a palavra de Deus diz, né? A cada um de acordo com as suas obras. De acordo com as suas obras. Então a gente acaba colhendo o fruto daquilo que a gente planta. E aquilo não deixa de ser uma humilhação para a gente. Era exatamente o que Jacó estava enfrentando. E é exatamente essa é a obra do nosso inimigo, o diabo, vosso adversário. É levar você ao pecado e acarretar humilhação sobre a sua vida, para que você desanime, para que você desista, para que você morra e para que você se perca. Interessante uma pessoa a trabalhar somente para esse tipo de coisa, não é? É uma coisa horrível, não é? Você saber que tem alguém contra você, trabalhando continuamente contra você para levar você à ruína, ao mal, à desgraça. A consequência, irmãos, do pecado, ela é uma só: ruína, miséria e morte. Quando o pecado entra na sua vida, se você não buscar a Deus para que Deus lhe perdoe, como Jacó buscou, né? Então a consequência inevitável é a ruína, a miséria e a morte. Mas se você se arrepende, então você tem outro caminho. Que caminho é esse? É o caminho que a Bíblia diz aqui: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que você se entregue a Ele, né? O anjo que a princípio estava confrontando Jacó, né, na luta, ele se agradou daquela atitude de Jacó, né? Ele disse: olha, você realmente prevaleceu. Você lutou com Deus e prevaleceu. O que foi que fez Jacó prevalecer? Exatamente o arrependimento. Quando a gente se arrepende, tem um versículo que acho que é em Tiago, que diz assim: a misericórdia prevalece sobre o juízo. A misericórdia sobressai sobre o juízo. A misericórdia, a bondade de Deus, a compaixão de Deus, quando o pecador se arrepende, ela prevalece sobre os nossos pecados, sobre nossa maldade, sobre nossa situação. Eu já passei por situações humilhantes na minha vida, assim, que eu pensei assim: puxa vida, minha vida agora chegou ao fim. Acabou, não tem mais sentido para nada, né? Mas aí eu vou colocar em prática isso aqui, vou me humilhar sob a mão de Deus. E de repente Deus vai e começa a levantar as coisas de novo. Exatamente como aconteceu com Davi, né?
Porque o trabalho do inimigo é fazer com que você não busque a Deus, desista, né? Desiste, não tem mais saída, acabou-se. E leva você ao desânimo, leva você a desistir. E a consequência inevitável é tirar você do caminho. Irmãos, não é brincadeira. As histórias da Bíblia, elas são reais. E a existência do nosso inimigo aqui, que ruge como o leão procurando nos devorar, também é uma existência real. Nossa fé e nosso estudo aqui da palavra de Deus, eu tenho vivenciado na minha própria experiência que isso aqui não é uma ilusão. Isso daqui não é uma história de literatura, como a gente costuma ler, né? Em alguns livros, de as Crônicas de Nárnia, o Senhor dos Anéis, que tem aqueles monstros. Não é aquele tipo de coisa, a história da Bíblia não é isso. São histórias reais. Nós lutamos contra um inimigo real que não quer de jeito nenhum o nosso bem. E que ele tem muitas vantagens em relação a nós, quando nós não nos apegamos a Deus. Para falar a verdade, eu e você, nós não temos a menor chance contra o inimigo, em nossa própria força. Não temos a menor chance de combater a ele. Quando você pensa que está conseguindo se desvencilhar de uma cilada dele, ele já tem 2 ou 3 preparadas, entendeu? E basta você observar as pessoas que têm mais tempo de igreja aqui, como Glauciano, como Nego aqui, como alguns irmãos, para você observar com quem é que o inimigo investe mais, contra quem que ele investe mais, contra quem que ele emprega mais a sua força. Você começa a observar a vida do povo de Deus, né? E você percebe, assim como aconteceu com Davi, né? O rei Davi, né? Como foi o que aconteceu com ele. Foi uma pessoa que se consagrou a Deus, como a Bíblia diz, era uma pessoa segundo o coração de Deus, mas de repente cedeu ao mal, e o resultado foi uma sequência de tragédias na vida dele. E a realidade da igreja você observa do mesmo jeito. Eu e você sentimos na pele, né, a ira do inimigo, e eu e você podemos constatar com os nossos próprios olhos na vida dos nossos irmãos. Porque eu observo a minha vida e eu vejo o quanto tem pessoas piores do que eu. No sentido assim, de que pessoas que brincaram, né? Pessoas que não levaram a sério a história da Bíblia. E o que foi que o inimigo fez e está fazendo com essas pessoas? O que é que ele faz? O inimigo, ele não se satisfaz somente em lhe tirar da igreja. Ele não quer somente dizer assim, fulano aqui é da igreja, então ele não vai ser mais da igreja. Ele não se satisfaz só com isso. Além de lhe tirar da igreja, ele quer tornar você um opróbrio na sua vida, na vida da igreja, para trazer vergonha a Deus e ao mundo. Ele não se satisfaz somente em lhe dizer assim, não, fulano só não vai querer mais compromisso com Deus, mas vai ficar aí na boa, não. Ele vai lhe levar para o outro oposto. Como aconteceu com os anjos. Né? Os anjos que estavam lá na presença de Deus junto com ele, né? No livro Desejo das Nações, a irmã White, ela fala sobre isso. Eu fiquei impressionado quando eu li. Ela diz que quando Jesus estava morrendo na cruz, né? E diz que os anjos malignos, né, estavam ali atiçando aquela multidão, né, ao redor da cruz para rogar maldições sobre Jesus. Se és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Diz que eram os anjos malignos que estavam ali, né? E instigando os soldados para maltratar Jesus, para botar vinagre na boca dele, fazendo todo tipo de miséria, né? A irmã White, ela diz assim, quem alguma vez imaginou que santos serafins que habitavam na presença de Deus fossem capazes de fazer uma coisa daquela? Serafins que antes, outrora, habitavam diante do trono de Deus, tudo que eles diziam era santo, 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 santo. E de repente estão numa situação dessa, atraindo uma coisa tão miserável para a vida deles, né? Se opondo a Deus e trazendo um reino maligno sobre a humanidade. Essa é a obra do mal.
é obra do inimigo. Eu tenho sentido, como nunca antes, nesses últimos meses aqui, nesse último ano, de um ano para cá, como o inimigo tem tido liberdade para agir na terra. Eu tenho sentido na minha vida e no mundo todo, né? O quanto o inimigo está tendo mais acesso para perturbar o mundo, né? Causando mortes. Você observa que aquelas famílias que não se separam por causa de brigas e contendas, se separam por causa da morte, porque ele mata um ou outro, de toda maneira ele separa. As meninas foram fazer uma coleta de alimento aqui esses dias, né? Não sei se foi da menina que me disse, né? Que disse que toda casa que passava era aquela choradeira do povo, né? A lamentação do povo, né? Minha vida agora não tem mais sentido, fulano morreu, o marido morreu, o filho morreu, a mulher morreu, quase toda casa que você chega é uma pessoa que morreu da família. Isso não é obra de Deus. É o inimigo agindo, entendeu? E isso é uma realidade para nós, porque assim, é aquele negócio, como é que você vê o mundo, né? O inimigo, ele lança uma ilusão sobre a mente de alguns que fazem pensar que o mundo é maravilhoso, que o mundo é um ambiente cheio de prazeres, de facilidade, de felicidade, né? E tudo isso é uma falsa paz, é uma ilusão que ele cria na mente das pessoas, né? Para que as pessoas fiquem desatentas, desapercebidas do que realmente está acontecendo. Os habitantes de Sodoma, né? Os anjos de Deus chegam lá, o lugar vai ser destruído. Qual deles estavam conscientes que aquele lugar ia ser destruído? Diz que Ló foi avisado, disse, vai lá avisar teus genros. Ele disse que Ló foi avisar eles. O lugar vai ser destruído, vamos sair daqui. Ele disse, esse homem está contando piada. Esse homem está trabalhando de humorista agora. Ou seja, as pessoas estavam completamente desapercebidas, indiferentes, exatamente como vivem as pessoas no mundo. E aquelas pessoas que estão conscientes, como eu e você, né, que temos a palavra de Deus, que a gente estuda todo dia, então ele descarrega provas e tentações que é para nos desanimar de toda forma. O mundo, ele mantém na indiferença. E as pessoas que buscam a ele, é perseguição. Lá, Apocalipse, né? Irou-se o dragão contra a mulher. E foi fazer guerra contra o restante da sua semente. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, testemunho de Jesus. A ira do inimigo, ela não tem limite. Aquilo que o inimigo mais odeia é exatamente as pessoas que defendem a mensagem do reino de Deus como nós defendemos. Nós somos alvo especial dele, sabia? Ele observa tudo que a gente faz, tudo que a gente fala e fica procurando atrapalhar o nosso caminho. Não existe nada, irmãos, que a gente possamos fazer contra isso, a não ser nos sujeitar a Deus, como está dizendo aqui, né? É exatamente a continuação do versículo, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é mais tempo de nós levarmos as coisas como a gente vinha levando antigamente. Eu estou percebendo que, pelo menos na minha vida, eu preciso orar mais. As orações que eu estava tendo até agora não estão suficientes mais para me sustentar, não. Estou tendo que orar mais. Orar um pouco mais para poder reagir. Porque quando você ora, né, você se coloca nas mãos de Deus, naquele que pode lhe defender. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno, como a palavra de Deus diz, né? O lugar que eu e você vivemos está sob o controle dele, não é? Sabemos que Deus controla todas as coisas por trás, né? Mas ele dá a liberdade para o inimigo fazer o mal, porque é exatamente nesse lugar onde se desenrola o campo de batalha que eu e você estamos inseridos, né? Essa é a realidade que a Bíblia nos mostra. Algumas pessoas, como eu disse a vocês, no mundo, elas veem que o mundo não é maravilhoso. O mundo é uma coisa positiva, mas na Bíblia existe uma mensagem clara de que eu e você vivemos no meio de uma guerra contra as forças do mal. Eu tenho uma ilustração que
que eu gosto de refletir nela, que fala o seguinte, né? Como você reagiria se de repente você acordasse e percebesse que estava no meio de uma guerra? E como você reagiria se de repente alguém lhe pegasse, né? Sem o seu consentimento, lhe colocasse dentro de um helicóptero e de repente lhe soltasse no meio da faixa de Gaza ali, onde tem gente jogando bomba para todo lado, homens atirando uns nos outros? Como você reagiria diante disso? Você poderia reagir assim: puxa vida, que culpa tenho eu, né, de estar aqui? Eu não pedi para estar aqui. Ao você agir assim, ao você reagir dessa forma, você estaria mais protegido ou mais vulnerável para ser atingido? Ao você considerar aquela guerra como sendo uma coisa que não tem nada a ver com você, tornaria você mais forte ou mais suscetível a sofrer uma balada, um tiro? Agora imagina que você raciocina assim: ó, eu não pedi para estar aqui, eu não tenho culpa de estar aqui, porque muitas vezes a gente sente isso, né? E a culpa não é minha. Mas o que é que eu posso fazer para sobreviver? Essa é a única maneira que eu e você temos de escapar. O que é que eu e você podemos fazer para sobreviver? Se você é jogado no meio de uma guerra, você é jogado no meio, como aqui na Bíblia diz, né? O inimigo como um leão. Imagina que você é jogado no meio da selva africana, cheio de leões. Se você ficar parado olhando por leão, o que é que vai acontecer? O leão vai lhe devorar mais cedo ou mais tarde. Mas se você disser: olha, eu não tenho entendimento completo do que aconteceu, eu não sei porque estou aqui, mas eu sei de uma coisa: eu quero escapar dos leões. Eu tenho que fazer alguma coisa para escapar desses leões. É o que eu e você devemos fazer. E existe salvação para mim e para você. Existe forma de escapar do leão. É um meio que Deus estabeleceu. É interessante que no reino dos céus, como eu falei para vocês, né? Anjos santos não foram capazes de resistir à tentação do leão. O santo casal, o jardim do Éden, Adão e Eva, santos e puros e perfeitos, não foram capazes de resistir à tentação do leão. Será que eu e você somos? Mas Deus percebeu isso e Ele proveu um meio de escape, que foi exatamente o meio que salvou Jacó. Humilhai-vos na poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte. A única maneira que você tem de escapar é se a gente se colocar nas mãos de Deus. É se a gente andar na presença de Deus e buscar a presença dEle todo dia. E pedir a força dEle para que nos guarde todos os dias. Eu peço oração, irmãos, por mim, porque eu sou uma pessoa que estou sempre aqui na igreja e eu percebo que o inimigo está sempre ocupado em me derrubar daqui, entendeu? Sai daí, você já passou tempo demais aí e já está ficando desagradável demais para ele, né? As pessoas que fazem a obra de Deus, por menor que seja o impacto, né, que a gente causa, porque você observa que a gente aqui é um povo pequeno, né? Não causa quase impacto nenhum, mas o pequeno impacto que a gente causa, o simples fato da gente atrair uma pessoa para a igreja, pronto, já é coisa para deixar ele em tempo de explodir. Ele não quer de jeito nenhum. Então eu peço que vocês olhem por mim, olhem por irmão Nego, olhem por Patrícia, olhem por Grauciano, pelas meninas Zélia e olhem por vocês mesmos, né? Para que nós venhamos compreender, nos compenetrar da nossa situação, né? Nesse tempo que estamos vivendo. A guerra é real, o mundo espiritual é uma realidade e eu e você precisamos de fortaleza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É o nosso refúgio, é o nosso socorro, né? É debaixo da cobertura de Deus, debaixo da proteção que Deus nos conserva, né? Ele se coloca ao nosso lado, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. E outra coisa também, para concluir aqui, né? Não importa o que você tenha feito, não importa aonde você tenha baixado, não é inatingível para Deus. Sua capacidade de fazer o mal não é maior do que a capacidade de Deus de fazer o bem. Então, aonde
você tiver ido como Davi foi, né? Davi foi profundamente no pecado. Adultério, assassinato, ele fez coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse fazer. Nunca fiz e eu acho que peço a Deus que nunca faça. Mas houve esperança para ele, veja bem. Se houve esperança para ele, imagine para mim e para você. Então sempre há saída. Sempre há um meio de nós sermos tirados das garras do inimigo, né? Mesmo vivendo no mundo que a gente vive, nós temos um advogado ao nosso favor. Nós temos um defensor poderoso, não é? A sua presença, todos os anjos do mal se afastam. Em alguns momentos ele tem que se afastar para permitir que eu e você passemos pelas provas, né? Mas ele sempre vai estar lá para nos socorrer, nos amparar. Com essas palavras, irmãos, eu concluo. Quero convidar quem puder ficar de joelhos para nós orarmos. Pedirmos que o Espírito Santo esteja nos revestindo com a armadura para resistirmos a aos ataques do inimigo. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade que nos dá de estar na Tua casa nessa noite. Nós aprendemos um pouco mais aqui sobre a necessidade de humilhar-nos sob a Tua poderosa mão e aceitar, ó Deus, a realidade que vivemos nesse mundo, que são coisas desagradáveis, são coisas que muitas vezes não gostamos, mas são coisas que fazem parte do conflito, fazem parte porque nós pecamos, cometemos erros e nós precisamos compreender, ó Deus, o caráter hediondo do pecado e as terríveis consequências que eles acarretam. Só assim, ó Deus, nós aprenderemos a adquirir em nós a aversão que precisamos ter com as coisas contrárias à Tua lei. Pedimos que o Senhor nos salve, nos proteja. Nós somos aqui um pequeno povo que tem defendido as Tuas palavras, defendido a Tua mensagem para esse tempo. Nós temos sido alvos constantes dos ataques do inimigo. Só estamos aqui por causa da Tua misericórdia. Muitos irmãos têm cambaleado, outros têm se escandalizado horrivelmente, se afastado de Ti, mas sempre há esperança para aqueles que buscam a Ti, se arrependem, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Nos ajuda, Deus, aqueles que estão como nós aqui ainda na igreja, que nós vamos continuar e permanecer, e aqueles que estão afastados, que o Senhor venha trazê-los de volta, e aqueles que estão no mundo, que o Senhor nos use para atraí-los também aos Teus caminhos. Pedimos que o Senhor nos proteja, porque somente com a Tua proteção é que podemos prosseguir. Ajuda-me e a mim para que eu consiga continuar aqui no trabalho aqui na igreja e crescer cada vez mais. E ajude os irmãos para que eles venham apoiar esse trabalho e venham se concentrar também na sua vida espiritual, que eles precisam se apegar a Deus. Precisam buscar refúgio no Senhor para fugir, escapar da ira do mal. Vem nos abençoar, ó Deus, no restante dessa semana. E nos traz de volta a esse lugar para buscarmos mais a Tua presença, sempre. Em nome de Jesus, amém.